Glória a Deus, glória. Espírito Santo. Glória, glória, Glória a Deus. Aleluias. Mais uma vez eu saúdo a amada igreja com a santa paz do Senhor. glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus, Aleluia, aleluia. Jesus. Vamos estar fazendo um minutinho de oração em prol da palavra, irmãos, que o Senhor tem colocado no meu coração em prol desta campanha. Aleluia, amém. Aleluia. Senhor, meu Deus eterno Pai, eis-nos aqui, Senhor, na Tua presença, reunidos em Teu santo nome, ó Pai amado, para adorar a Ti, engrandecer a Ti, Papai querido, bendizer de Ti, porque sabemos que Tu, Papai querido, só Tu, ó Pai, és digno de toda honra e de toda glória. Oh Espírito Santo de Deus, eis-me aqui para pedir a Ti, continue conosco nesta noite, pois a Tua presença já é notória neste lugar, Papai. Deus, eu peço a Ti que da mesma maneira como entramos neste lugar, não viemos sair, que viemos sair daqui transformados, curados, libertados e restaurados, no nome de Jesus. Pai, eu peço a Ti que a palavra que eu irei ministrar nesta noite, eu irei estar fazendo, Senhor, a abertura desta campanha, conforme o Senhor colocar no meu coração, e que Deus receba obediente a Ti por todos os dias da minha vida. Estou eu aqui, Senhor, eis-me aqui, usa-me, ó Pai, faz de mim conforme Teu querer e a Tua vontade. Deus, eu peço a Ti nesta noite que não venha sair nada de mim, nada da minha carne, mas que venha ser direcionada, que eu venha ser direcionada a todo tempo pelo Teu Santo Espírito Santo, porque quero eu, Senhor, em nome de Jesus, ser obediente a Ti e fazer somente o Teu querer, ó Deus, e a Tua vontade. Assim eu peço que nesta noite, Pai amado, o Senhor desça sobre mim como o Senhor desceu sobre a vida do profeta Ezequiel, o rolo da palavra revelada. Assim eu peço a Ti, Senhor, meu Deus, nesta noite, glórias a Deus, aleluia, graça, porque o Senhor disse que a Tua graça nos basta. Assim eu peço a Deus, Senhor, eu peço a Ti, ó meu Deus, que o Senhor, através desta palavra, venha cortar com a espada de dois gumes, que o Senhor venha penetrar a medula e a alma nesta noite de cada ouvinte da Tua palavra, aleluia, glórias a Deus, que a palavra que será ministrada venha ser guardada na tábua do coração de cada um aqui presente, Deus, hoje. Assim, Senhor, aleluia, eu Te louvo e Te agradeço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, igreja. E a nossa campanha Geração Eleita, tema qual? Mas que a igreja abre a vossa Bíblia no livro de Lucas, capítulo 6, o verso 12. Quando o Senhor vai ali, né, irmãos, fazer a eleição dos 12, dos discípulos, isso mesmo. Aleluias. Eu estava falando com Deus sobre uma campanha para encerramento deste ano. Eu falei, Deus, eu vou abrir um propósito, né? Para encerramento deste ano, será todos os sábados desse mês, irmãos, para que venhamos fechar com chave de ouro. E o Senhor dizia assim, a chave de ouro não, é chave de bênção mesmo, né? Chave espiritual. E Deus dizia assim ao meu coração, então vamos falar sobre a eleição dos 12, porque eu vos chamei para uma grande obra, porque eu vos chamei para ser meus soldados, glória a Deus, aleluia, né, irmãos? E Deus dizia ao meu coração que esta campanha era para fortalecimento. Deus dizia que esta campanha era para restauração. Deus dizia que esta campanha, glória a Deus, aleluia, era para restaurar a fé e a esperança do povo. Amém, igreja? Glória a Deus, aleluia. Então eu vou estar lendo aqui desde já. O título na minha Bíblia está escrito Eleição dos 12. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. E quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos: Simão, a qual também chamou Pedro, e André, seu irmão, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, e Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado o Zelador, e Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que foi o traidor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar nesta noite? Aleluia, glórias a Deus, né? Uma palavra aqui maravilhosa, não está falando sobre quando o Senhor escolheu os 12 para fazer a obra do Senhor, né? Com mais intensidade. Glória a Deus, aleluia. Só que nós não podemos esquecer, irmãos,
que antes deles serem escolhidos, houve um processo, né? Porque a gente acha assim, olha para o irmão na igreja hoje e fala assim: ah, mas o irmão já é pastor, mas a irmã já é missionária, já é um obreiro da casa de Deus. Só que antes de sermos escolhidos, passamos primeiro pela peneira, passamos primeiro pela moldagem do vaso. E não foi diferente não, irmãos, com os discípulos. Nesta noite, irmãos, foi tanto de confirmação nesta noite que todo mundo falou um pedacinho da palavra que o Senhor colocar no meu coração. De tão lindo como Deus trabalha, né, irmãos? No meio de nós, o Senhor, Ele costuma testificar daquilo que Ele vai falar, daquilo que Ele vai fazer. Que é para que assim não venhamos estar enganados, né? E não foi diferente. Foi falado hoje sobre a pesca maravilhosa, não foi? Aqui no próprio livro de Lucas, seu capítulo 5, na onde diz que depois da pesca o Senhor chama Pedro, né, e André, chama ali os pescadores e diz assim: agora vamos, sigam e eu vos farei pescadores de homens. Foi isso que o Senhor falou. Ali o Senhor estava o quê? Se apresentando. Porque é assim, irmãos, primeiro o Senhor faz com que eu e você venhamos conhecê-lo. Esse é o primeiro passo, conhecê-lo. Depois que nós conhecemos, glória a Deus, aleluia, nós vamos acompanhar, seguir Jesus. Não é assim? E depois que a gente começa a seguir, nós vamos ser instruídos. Para depois que nós sermos instruídos, nós sermos escolhidos. Glória a Deus, aleluia. Eu estava aqui sentada nesta noite, eu até escrevi aqui, porque eu estava ali sentada e Deus falando: filho, ó, primeiro o povo tem que conhecer. Glória a Deus, aleluia. Depois eles vão me acompanhar, vão me seguir. Depois eu vou instruir. E aí eu vou escolher. Porque é um processo, irmão. Tudo é um processo. E não foi diferente aqui com os discípulos, não. E aqui eles começaram a conhecer. Jesus se apresenta para os discípulos conhecem a Jesus. Não é assim? E eles começam a acompanhar Ele. E quando eles começam a acompanhar, eles começam o quê? Testificar dos prodígios e maravilhas operados pelas mãos do Senhor. Glória a palavra diz que onde Jesus ia, eles iam. E eles viam, e eles testificavam. E eles ficavam maravilhados em ver as obras do Senhor. Glória a Deus, aleluia. E eles começaram a acompanhar. Já começaram a seguir. Tá vendo, irmãos? E aí quando eles começaram a seguir, eles começaram a ficar maravilhados. Não é assim quando nós viemos para a casa do Senhor? Quando nós começamos a ver os prodígios, as maravilhas, nós começamos o quê? A ficar maravilhados. Irmãos, eu não acho nada mais lindo na casa de Deus do que eu estar no meu lar, conversando com o meu Senhor, na minha casa, com a cara no pó, joelho no chão. E quando eu chegar na igreja, Deus fala tintim por tintim daquele que eu falei com Ele. Sendo que eu acabei de falar, era só eu e Ele em particular. Aleluia. Isso é coisa linda de Jesus. Aleluia. Isso é quando a gente começa a acompanhar Jesus. Aí a gente começa a testificar das suas maravilhas. Começa a ter certeza e propriedade que verdadeiramente Ele é o Senhor dos senhores. Que verdadeiramente só Ele faz as coisas impossíveis. Que verdadeiramente Ele nos conhece no profundo e no oculto. Que verdadeiramente Ele cuida das causas impossíveis. E que verdadeiramente vale a pena seguir a Jesus. Glória, aleluia. Glória. E aí vai vir a parte, irmão, do instruir. A parte do instruir é a parte dolorosa. Porque é a parte onde Deus diz assim: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Está cheio de gente dizendo assim que pode ser crente de qualquer jeito. Está cheio de pessoas dizendo assim que Deus quer o coração. Está cheio de pessoas dizendo que o evangelho de doutrina é o evangelho cafona. É o evangelho que não existe mais. É o evangelho cheio de doutrinas humanas. Sabe por quê, irmãos? Porque ninguém quer mais renunciar no tempo de hoje. Ninguém quer mais ser instruído pelo Espírito Santo de Deus. Essa é a grande verdade do evangelho de hoje. As pessoas estão deixando se influenciar. Glória a Deus, aleluia. Estão na igreja, mas continuam servindo a carne. Estão dentro da igreja, mas ainda não negaram a si mesmo. Sabe quando eu e você não negamos a nós mesmos, irmãos? Quando Deus diz não, mas a sua carne diz que sim. E ao invés de você dar ouvido à voz de Deus, você dá ouvido à tua carne. Aleluia, glória a Deus. Irmão, você não está negando a si mesmo.
Você não está fazendo conforme a palavra. Você está saindo fora da palavra de Deus. Aleluia, glórias a Deus. Outro dia mesmo estava num debate espiritual e eu cheguei a falar assim para uma pessoa: eu vou deixar uma coisa bem clara para você. O que Deus disser para mim que é não, é não. E a pessoa falou assim para mim: mas que tipo de não? Eu falei: qualquer tipo de não. Doa o que doer. É não. Sabe por quê? Porque a partir do momento que Deus te diz não, o sim já não te convém. Aleluia, glórias a Deus. Olha que tremendo, igreja. Quando Deus te diz não, o sim já não te convém. Temos que começar a entender que o não de Deus contribui para o propósito de Deus em nossas vidas, para o nosso chamado, para o nosso discipulado. Por isso temos que somente obedecer. Aleluia, glórias a Deus. Aleluia, Jesus, grandioso Deus. E aí quando Deus vai nos instruir, irmãos, para Deus começar a nos instruir, Ele começa tirando. É assim. Ele começa, todo o evangelho se começa com renúncia. Quando conhecemos Jesus, a primeira coisa que temos que fazer é a renúncia. É a renúncia. É deixar no passado tudo que é do passado. É descer as águas e morrer a criatura velha e nascer uma nova para Jesus. Só que tem muita gente fazendo esse voto com Jesus e não está entendendo. Irmãos, quando você desce as águas é algo muito sério. Você faz uma promessa com Deus: morro hoje para o mundo e nasço para ti. Só que as pessoas acham que morrer para o mundo e nascer para Deus é você descer as águas e continuar a vida normalmente. Não é. Não é. Morrer para o mundo é morrer para o mundo. É deixar de praticar as coisas que você praticava. É parar de fazer aquilo que você fazia, que complazia a sua carne. Não há discipulado sem renúncia. Não há chamado sem obediência. Mas as pessoas não estão entendendo. Você vê uma galera aí falar toda animada hoje: eu vou descer as águas. Todo errado. Todo errado, um desmantelo total. Aí continua errado de novo. Continua, sabe por quê, irmãos? Eu estava conversando com uma amiga outro dia e ela falou assim para mim: estou formando um grupo de irmãs, mas está chamando todo mundo. Quem está em fornicação, quem fuma, quem bebe, todo mundo vai fazer parte desse grupo. Porque os líderes do ministério alegam que o importante é vir. Depois se limpa. Irmãos, isso não existe. Entenda uma coisa: isso não existe. Você pode trazer para a igreja e depois vai se limpando na igreja, porque já vai ver essa parte que Deus está falando aqui agora. Você vai instruindo o vaso, mas você não pode dar cargo. Você não pode colocar as pessoas para ser exemplos. Sabe por quê? Grupo de irmã, grupo de oração da igreja é pilar da igreja, é coluna da igreja, é exemplo da igreja. É o exemplo. Irmãos, eu conheço muitas igrejas abertas que ainda estão de portas abertas, porque é grupos de irmãs que mantêm de pé em jejum e oração, consagração, porque são as irmãs que estão de joelhos, mulheres de fé, mulheres guerreiras, que ainda acreditam no verdadeiro evangelho genuíno. Como que você pode montar um grupo desse todo errôneo e você querer que o corpo da igreja seja certo? Não tem como, porque o espelho começa daqui, ó. Do pilar. O espelho começa do pilar, da cabeça. A cabeça é aqui, o altar é aqui, ó. Se nós estivermos aqui, não estivermos corretamente perante a palavra, ninguém vai estar correto perante a igreja. Aí sabe o que vai começar a acontecer? Se fulano faz, eu posso fazer. Aí você vai começar a cobrar a nave, e a nave vai dizer assim: mas quem está lá na frente faz? E por que eu que estou aqui atrás não posso? Se eu nem ponho a mão no arado, eu não tenho compromisso, por que eu não posso? Irmão, e aí fica difícil você estabelecer uma nave. Fica difícil você estabelecer um ministério, glória a Deus, aleluia, que leva a palavra genuína ali, ó. Fica difícil. Sabe o que eu estou querendo dizer por isso nesta noite? Que quando nós somos escolhidos e chamados, ou nós aceitamos o que Deus nos propõe, ou não tem como nós subir no céu. Não tem para onde correr. Deus é bem claro na palavra dele. É bem claro. Ou aceitamos a correção,
ou não tem salvação. E sabe por que eu estou falando isso aqui para vocês hoje, para a igreja? Hoje só porque o tema desse propósito é a geração eleita. Porque nós somos a geração eleita dos dias atuais. Somos nós a geração eleita dos dias atuais. Somos nós os escolhidos, o apostolado para os dias atuais é nosso. Nós temos essa obrigação de pregoar a verdade, de fazer, de ministrar a palavra genuína. Nós temos a obrigação de aparentar, estar correto perante a palavra de Deus. Somos nós. Aleluia. Sabe por que tem pessoas que lêem aqui, mas os apóstolos. Opa, calma. Você também foi chamado. Calma. Nós fomos. Eles foram desse tempo, nós somos os da geração de hoje. Glória a Deus, aleluia. E aí quando chega a ser escolhido, igreja, antes da escolha, Jesus já estava fazendo tudo isso. Jesus se apresentou. Os discípulos começaram a caminhar com Jesus. Jesus começou a instruir, mostrar o verdadeiro evangelho genuíno. Não foi assim? E ainda para escolher, ele fez o quê? Ele passou uma noite em oração. O que muitos não querem fazer mais hoje. Não querem orar mais para nada. Vou fazer campanha. Qual é o tema? Vou ver na internet. Como assim, irmão? Que loucura é essa, irmão? Você vai ver o tema na internet. O tema não é Deus que desce, não é Deus que dá. Porque, irmão, está vindo do ministério que se é para ter campanha, o tema tem que vir de Deus. A palavra é de Deus. A escolha é de Deus. Como pode você ir para a internet procurar um tema? Então não é de Deus, irmão. É da internet. É da carne. Aleluia, aleluia. As pessoas têm que entender que o evangelho é uma coisa séria. É tudo do alto. É tudo sobre ele, para ele e por ele. Por que as coisas não dão muito certo hoje, irmãos? Quando eu vim para o evangelho, logo no começo, eu tinha muita preocupação com isso, porque o meu pastor ele era bem assim. Já orou, e a palavra? Porque tinha que descer a palavra do céu. E eu tinha essa preocupação. Deus não vai ser palavra para mim, não. Quem sou eu para Deus descer palavra para mim? Nunca me dá uma palavra comigo. Isso é coisa de pastores, de grandes homens de Deus, pensava eu. Irmãos, se você faz de coração puro, Deus desce para você a palavra. Irmãos, é uma coisa tão linda que Deus desce. Deus desce, tu está louvando, Deus está falando no teu ouvido a palavra, no meio do louvor. Tu está ali sentada com os corinhos da harpa, Deus falando no meio do corinho da harpa. Sabe qual é o problema do povo? É que não está atento, está na casa, mas foi como o irmão falou, está ouvindo, mas não é ouvinte. Só está o corpo presente. É verdade. Mas não está atento. Irmão, eu costumo dizer, saiu da tua casa, entrou na igreja, esquece tudo, acabou, fecha teu olho e entra no mundo espiritual. Entra no mundo espiritual. Porque se você entra no mundo espiritual, o espiritual vai descer para você. O espiritual vai descer para você com chave de vitória. Irmão, nós estávamos aqui na igreja, Deus estava tocando no meu coração de abrir uma campanha para o final de ano. E ali o irmão falou, né? Imagina, precisando de uma campanha para esse final de ano. Eu falei, amém, eu já estou orando pela campanha já. Mas quando eu comecei a orar, Deus já falou, é o discipulado. É os 12. É os 12. É a geração. Eu falei, meu Deus. Deus fala, irmãos. Eu não estou falando que Deus fala só comigo, não. Deus fala com qualquer um que estiver em verdade e espírito. Porque a palavra dele diz que todo aquele que bater, abre-se-vos-á. A palavra dele diz assim, ei, clame a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabes. A palavra dele diz assim, o que eu tenho preparado para vós. O ouvido não ouviu, aleluia. Os olhos não viu, o ouvido não ouviu. E ainda nem subiu ao coração. É o que Deus tem preparado para mim e para você. É Deus dizendo, está duvidando que eu posso falar com vós, por quê? Deus falou com a jumenta de Balaão, Deus não fala com nós, irmãos. É um povo de pouca fé nessa terra. São discípulos covardes. Aleluia. Nós vamos entrar aqui agora, irmãos, em um outro contexto. Na onde a palavra vai dizer, vai falar quem foi que Jesus escolheu agora. As horas já nos esperam, né, irmãos? Só para a gente finalizar aqui nesse meio, a palavra vai dizer, irmãos, quando Deus fala o nome dos discípulos aqui, aleluia, não sei porquê, mas o Senhor está me incomodando muito para falar sobre isso. Glória a Deus. Jesus escolheu só os improváveis. Irmãos, todos aqui eram improváveis.
4 pescadores, um traidor, e um que só acreditava naquilo que os seus olhos via, e 3 nós nem sabemos nada sobre eles. Os estudos não apontam, né? Tivemos Tomé, um homem que disse que só acreditava. Olha, Tomé, nós vimos o mestre depois da sua ressurreição, e ele disse: eu só acredito se eu ver, se eu colocar o dedo, aleluia, na onde bateram os pregos, aleluia, só acredito se eu ver. Um homem que andou com Jesus, comeu com Jesus, sentou na mesa com Jesus, viu as maravilhas de Jesus, era incrédulo. Aleluia, glórias a Deus. Tivemos Pedro, que embora era um homem temente a Deus, escolhido por Deus como o primeiro pescador de almas, foi o homem que Jesus disse assim: ei, ainda essa noite todos me negarão. E Pedro: eu não, Senhor, eu não. E Jesus disse: Pedro, antes do galo cantar, tu me negarás por 3 vezes. Pedro, é nenhuma, Pedro, é 3 vezes. Mas mesmo assim Deus escolheu Pedro, Deus insistiu em Pedro, porque Deus sabia quem era Pedro. Vocês estão entendendo, igreja? Nesta noite, é Deus dizendo assim: eu sei quem é cada um que está aqui presente, eu conheço as falhas de cada um, eu conheço as dificuldades, os impasses de cada um que está na minha casa, na minha obra, eu sei quais são as tuas muralhas, ei, eu conheço as pedras dos teus caminhos, mas mesmo assim eu te escolhi, mesmo assim eu te chamei, mesmo assim eu te ergui. Está entendendo, igreja? Não é só para nós entender como é lindo a palavra de Deus. Deus falou grandemente ao meu coração com esta palavra. A chama do Senhor está ardendo dentro de mim. Aleluia. Irmãos, ainda vamos falar sobre Judas. Nós ainda tivemos Judas, que foi quem o traiu por 30 moedas de prata. E sentado naquele banquete, na última ceia de Páscoa, Jesus disse que o traidor estava sentado à mesa. Não foi assim? Aleluias. Olha, Deus escolheu, ainda escolheu um joio. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus tem que se cumprir. Isso serve para o entendimento nosso. Ei, não é só porque nós somos discípulos que no meio dos discípulos não tem joio. A palavra diz que o joio e o trigo, eles vão andar juntos. Parem de olhar para o joio. Deixa o joio continuar sendo joio. Continue você sendo trigo. Continue você dando bons frutos. Continue você buscando o genuíno evangelho. Sabe por que tem trigo caindo? Porque está olhando demais para joio. Vou falar nesta noite já, não foi, igreja? Tem muito trigo caindo, porque olha para o joio e não suporta, não aguenta, não aceita. Mas Deus disse o quê? Que só Ele vai separar o joio do trigo. E tem muita gente dentro da igreja querendo tirar o joio do meio do trigo. Não vai tirar. Não vai. Porque é bíblico. Vai nascer junto. Não tem como tirar. Se tirar, sai fora da palavra. Tira o trigo também. Tira o trigo também. Por quê? Porque quando você aparentemente faz algo que para nós está certo, perante nós como homens, né? Está correto. Só que quem está vendo se dói. Porque, irmão, e aí tem o amor em Cristo. Aí acha, o pastor pegou pesado demais com a minha irmã, uma hora vai pegar comigo também. Aí você perde o trigo porque quer expulsar o joio. Está entendendo a palavra? Deixa o joio continuar sendo joio. Continue você sendo trigo. Contamine o joio, ei. O joio está em nosso meio. Sabe por que Deus deixa o joio no meio da igreja, irmãos? Sabe o que Deus falou comigo outro dia? Filho, sabe por que eu deixo o joio no meio da igreja? Porque tem trigo dentro da igreja que não tem capacidade de sair lá para fora para procurar joio lá fora. Então eu ponho o joio do lado dentro da igreja, que a ver se pelo menos lá dentro do lado dele, ele consegue converter aquele joio. Está entendendo, igreja, como é forte o mistério de Deus? É forte o mistério de Deus. E cada um tem um ministério diferente, igreja. Cada um tem um ministério diferente. Meu chamado, Deus diz desde sempre, que é ser missionária do campo. É para mim lá para fora, é para mim fazer, é para mim buscar. Mas tem pessoas que o chamado é só para dentro da igreja, para a sede, para trabalhar aqui dentro. Ó. E para ele trabalhar aqui dentro, tem que ter almas aqui para ele trabalhar. Se tiver só trigo, vai trabalhar com o quê? Sendo trigo já. Tem que ter o joio.
para ele amansar, para ele mostrar para Deus que ele tem amor dentro da obra, que ele sabe cuidar daqueles que ainda estão em pecado, que ainda estão se limpando, que ainda já estão dentro da igreja, mas que ainda estão fazendo parte ainda do quê? Da limpeza. Estão fazendo parte ainda do quê? Da aceitação, glória a Deus, da renúncia. Está entendendo, igreja? Aleluia, glórias a Deus. Então vamos parar de olhar para o joio. Tem que parar de olhar e orar pelo joio. Essa é a nossa missão de discipulado. Deus já falou nesta noite que já nos chamou, que nos conhece a falha de cada um de nós. E que mesmo assim fomos chamados para ser adoradores, para serem servos. Irmãos, Deus errou quando Ele chamou esses 12? Não. Porque quando o Senhor foi crucificado, aleluia, ó, irmãos, Deus é tão maravilhoso que até o que deu certo, até o traidor tinha que estar na mesa. Sabe por quê? Se o traidor não tivesse ali, fosse só trigo, o trigo ia trair Jesus? Precisava do joio, irmãos. Tem situações que é necessário joio. E Jesus queria que um daqueles que ele conhecia, o coração se contaminasse para ser joio. Só porque ele não ia ter um egoísmo, como tem muitos hoje que não quer chamar um joio para vir para o meio do trigo. Chama o joio para o meio do trigo. Temos que parar de ter medo de andar com joio. Sabe por quê? Joio tem que andar com nós, ver que nós é homem de Deus, mulher de Deus, e que prega a verdade, que para andar com nós, Deus se converte. É assim que homem e mulher de Deus tem que ministrar a palavra, tem que andar com Deus. Gruda no joio, bora, você vai se converter, vou te converter. Você vai virar trigo. É assim que nós temos que fazer. Sabe por quê, irmãos? A palavra diz que Judas traiu Jesus. Era necessário Judas naquela mesa, sentado com eles, andando com eles, para poder entregar ele, para poder vender ele. Só que a palavra diz que quando Judas fez isso, depois Judas fez o quê? Chorou. Judas chorou. Caiu nos prantos. Sabe o que significa? Que até o joio quebrantou o coração. Por quê? Por causa das ações boas. Porque o joio viu que o Todo-Poderoso, mesmo diante da ação dele, de querer vê-lo cair, aleluia, glórias a Deus, não o retribuiu com o mesmo. Porque Jesus a todo tempo sabia quem era o traidor. E em nenhum momento Jesus pediu para ele se retirar da mesa, ou falou para ele, ou humilhou ele. Em nenhum momento. Deus, aleluia. Glória a Deus. Ela dava comida na boca dele. Dava comida na boca dele. Jesus sabia como que ia ser atrás dele, com um beijo no rosto. Foi assim que ele o entregou. Não foi aquele que eu beijar no rosto. Esse é o homem que vós procurais. Ele o beijou no rosto. É por isso que nós temos que entender que até o que parece dar errado está dentro do propósito. Está entendendo, igreja? Até o que parece estar errado, até o que parece estar fora de ordem da minha e da tua vida, está dentro de um propósito. É Deus trabalhando em seu favor. É Deus trabalhando para te dar vitória. É Deus trabalhando, aleluia, glórias a Deus, para te mostrar a grandeza do Deus que tu serve. Aleluia, aleluia. Então, irmãos, nesta noite que eu e você viemos aprender com essa palavra uma coisa, algo crucial. Viemos ser discípulos de verdade. Vamos se apegar a esta palavra e vamos ser discípulos de verdade. Viemos ser verdadeiros adoradores. Viemos fazer parte, irmãos, aleluia, desses soldados de Cristo, que não abandona a guerra por nada, que não abaixa a espada por nada, que está ali sabendo quem é o nosso general de guerra. Aleluia, glórias a Deus, amém, igreja? Amém. Que o Senhor venha abençoar a vida de cada um de vocês. Não se esqueça, Deus vos chamou, e Ele vos chamou por um propósito, e Deus sabe quem Ele escolhe, e Ele não erra nas suas escolhas. Seja qual for o propósito, Deus não erra nas suas escolhas. Deus não errou quando Ele chamou Pedro, mas também não errou quando Ele chamou Judas. Amém, igreja? Amém. Fica na paz do Senhor, que o Senhor abençoe grandemente a igreja. O Senhor agradeça a minha oportunidade, e as palmas são para o Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Que Deus abençoe a missionária com essa palavra maravilhosa, no meio dia de campanha, né? Uma bênção de Deus. Esse é o nosso irmão, que também pastor, que deu aqui uma mensagem, veio do Rio de Janeiro, está aí, e eu creio que Deus está preparando tudo para ele também, em nome de Jesus, né? Então, guarda essa palavra nos nossos corações, né? E vamos continuar firme em nome de Jesus Cristo, né? Nós sabemos que
o Senhor disse que o joio tem que estar junto. Aí ele diz o que? Que o joio não pode ser mais alto do que o trigo, ele tem que ficar abaixo do trigo, porque quem dá a ordem da igreja é o trigo. O joio tem que sempre ficar por baixo, porque ele não pode sufocar o trigo que tem que estar por cima. E é essa a função que o Senhor quer. Então, nós temos que estar por cima ali dando a ordem. A cabeça é o trigo, a cabeça é o destruído. Então tem que estar firme, que a vitória vai ser grande. Porque o pastor está na igreja para ver essas coisas, ele não pode colocar uma pessoa na frente do trabalho, que a missionária falou, né? Desmatelado. O joio é aquele que está desmatelado, não quer se consertar, mas ele tem que estar ouvindo para ele se consertar. Ele está ouvindo todo dia bater nele. Todo dia está batendo um lado, batendo do outro, até a hora que ele diz, não, eu vou aceitar, eu vou mudar. Então, porque o microfone é uma arma. É uma arma em que a pessoa, se você não tiver sabedoria, você dá um microfone na mão de uma pessoa errada, ele se arma contra você e destrói a sua vida. Porque o pastor, uma vez, quer ajudar uma pessoa, dá uma oportunidade para ele crescer, e uma vez ele usa aquela oportunidade para atacar a igreja, atacar a liderança da igreja, atacar tudo, e você cai por terra por causa disso. Então a gente tem que ter muita sabedoria. Nós estamos aprendendo com isso aqui. Aqui já aconteceu isso, a funcionária tem que tomar o microfone, pessoas atacando a liderança, atacando tudo. Lá no Jabocá também, você tudo isso, só que a gente já tomou. Você pregando a palavra aqui, eu lembrando de tudo. Tive que tomar posição a respeito. Está lá, jamais você vai expulsar ninguém da igreja. Pode estar lá, mas fica dentro da igreja. Fica lá, nós como pastor, vamos tentar mostrar para ele até o último instante que nós estamos do lado dele para vencer e mostrar para ele que ele tem que crescer. Agora, não vamos deixar ele pegar e usar o microfone contra nós ou ser um inimigo nosso. Porque Jesus estava ali arrodeado, mas quem dava a palavra ao final era Jesus. Jesus estava ali ordenando tudo e na controle de tudo. Mas o Senhor estava na frente e tinha que acontecer isso, mas ele resolveu o problema com aqueles que realmente estavam preparados, porque ele preparou, né? Porque é normal que o Senhor disse que não chama ninguém preparado, mas ele chama despreparado para preparar, para botar no seu trabalho. E é isso, porque o Senhor está preparando todos nós para uma melhor obra, para melhorar cada dia e a cada instante. Nós aprendemos todos os dias um pouquinho para nós ficar melhor. Isso é que nós entendemos. Então vamos lá agradecendo a Deus para nós nossas casas. E amanhã tem outro culto maravilhoso. Em nome de Jesus Cristo. Sábado tem outro culto abençoado. Meu Deus e meu Pai, nós te agradecemos por esse primeiro dia, teu Pai. Pedimos que o Senhor nos conduza nós para nossas casas, na direção do seu Espírito Santo, ó Pai Todo-Poderoso Deus. Cobre nós com teu sangue, nos ajude e nos livre de todos os males, Pai. E que essa palavra, Senhor, tudo que nós ouvimos nessa noite, seja para o nosso relevo espiritual, seja para nós crescer na graça e no conhecimento, Pai. Muito obrigado por tudo que ouvimos nessa noite, pela vida de cada um dos teus servos, porque eles são nossos irmãos, são nossa família, Pai. Não importa em que lugar e que estado eles estão, mas são os teus servos que aceitaram o Senhor e estão na mesma fiação. Pai do poder, nós te agradecemos por essa família, por esse povo que o Senhor colocou no meio de nós. E nos pedimos que os conduza na direção do Espírito Santo de Deus e leva cada um para as suas casas. Trabalhe na vida e no propósito de cada um. Trabalhe na dificuldade de cada um, Pai. Facilita as coisas para quem está pedindo uma mudança, uma transformação. Que assim aconteça. Põe pessoas boas, Senhor, no nosso caminho para ajudar a resolver nossos problemas. Põe pessoas boas para ajudar nessa jornada, Senhor. É o que nós te pedimos agora, Senhor, e te agradecemos no nome de Jesus Cristo, para todos sempre. Amém. Com o amor de Deus, a comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus seja com todos nós e todos digam. Amém. A paz de Deus seja com a amada igreja em nome de Jesus Cristo. Amém.